Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou Sofia Pilagalo, editora do site do My News, e hoje eu vim aqui para a gente debater um assunto muito importante que voltou a ser pauta no noticiário nos últimos dias, que é o marco temporal. Para quem não sabe ou para quem não se lembra, o marco temporal estabelece que os povos indígenas só podem se apropriar de terras que eles ocupavam em outubro de 88, quando foi promulgada a Constituição Federal. A tese do marco temporal foi declarada inconstitucional pelo STF em setembro do ano passado, há menos de um ano, mas agora voltou a ser discutida a pedido de partidos conservadores. E para falar sobre esse assunto, eu trago aqui hoje a antropóloga Manuela Carneiro, que é membro fundadora da Comissão Arns. Bem-vinda, professora Manuela, é um prazer te receber aqui no My News. Eu que agradeço o convite, em nome da Comissão Arns de Direitos Humanos, e estou muito feliz de ter essa oportunidade. A senhora pode falar um pouco, né, do seu trabalho, de como que você atua, né, nessa defesa dos povos indígenas? Antropólogos no Brasil têm sido, em geral, grandes defensores dos direitos indígenas. Para minha atuação foi muito importante eu ter entrado como membro fundador na Comissão Arns de Direitos Humanos, porque ali se junta uma competência como juristas, né, com um respeito muito grande pelas pessoas que compõem que compõem essa comissão, muitos são antigos ministros, e depois tem pessoas sem esses títulos todos, como eu, mas que todos nós estamos muito empenhados na defesa de minorias. Sem dúvida, a questão indígena é uma questão central que pode afetar vários outros setores da sociedade, setores minoritários. Na época da Constituinte, que resultou em 1988, eu era presidente da Associação Brasileira de Antropologia e estivemos muito envolvidos no capítulo que resultou, junto com outros parceiros, evidentemente, mas estivemos muito envolvidos nos debates da Constituição de 1988. Eu fui professora titular da Universidade de São Paulo, sou aposentada, e sou professora emérita da Universidade de Chicago, onde eu lecionei antropologia durante 15 anos também. E isso me honra muito, eu sou membro da Academia Brasileira de Ciências. Então, em todos esses contextos, né, eu tenho lutado na defesa dos direitos indígenas. Professora, eu queria começar te perguntando o seguinte, né? O marco temporal, ele voltou ao noticiário depois de ter sido declarado inconstitucional pelo STF há menos de um ano. Como Exato. que a senhora interpreta, né, a decisão do ministro Gilmar Mendes de iniciar um processo de conciliação entre indígenas e ruralistas após a ação, né, de conservadores? Eu acho que é um escândalo. Uma vez que o Supremo Tribunal Federal, né, decidiu, né, pela inconstitucionalidade do marco temporal, como você lembrou, Sofia, há menos de um ano, você sabe que houve uma grande reação do Congresso, né, e que, inclusive, de uma forma assodada, de afogadilho, o Congresso publicou, enfim, editou e aprovou uma lei que restaura, digamos assim, o marco temporal. E agora o Senado está ameaçando fazer dessa coisa, do marco temporal, uma PEC, quer dizer, uma emenda à Constituição, de forma que ele passe a vigorar de novo. Isso criou uma enorme insegurança que se reflete
extrema violência que a gente está vendo atualmente no país inteiro, nas áreas habituais, aliás, em que sempre há conflitos possessórios. Voltando a essa iniciativa do ministro Gilmar Mendes, né? O que se verificou naquela primeira audiência foi, antes de mais nada, uma falta de regras. Não tem regras para decidir. Quais são as regras para decidir alguma coisa naquele contexto? A composição mesmo dos parceiros que estão lá está muito enviesada, né? Por exemplo, a Procuradoria-Geral da República, que, pelo artigo 232 da Constituição de 1988, deve defender os indígenas, está lá apenas como observadora. Ela não vota, ela não faz nada ali, a não ser observar. Isso é um escândalo em si mesmo. A composição, como eu disse, está enviesada. Por exemplo, a única tem 4 parlamentares sendo na composição da audiência, dos quais 3 são, 2 são efetivos e 2 são suplentes. A única deputada indígena ficou como segunda suplente do segundo, aliás, como suplente do segundo parlamentar. Isso, e os outros são todos conhecidamente anti-indígenas. Então, há uma. E mais do que isso, um dos juízes que está atuando lá chegou a dizer que aos indígenas que era isso ou a PEC do Senado. Ou seja, uma chantagem direta para os indígenas. Acontece que os direitos indígenas são inalienáveis, são direitos fundamentais, e é absolutamente inconcebível que se oponham direitos fundamentais a interesses de outros setores que não têm essa proteção nos seus direitos. E o Supremo Tribunal Federal é o defensor das minorias. Então, o que está acontecendo ali, num diálogo que não tem regras explícitas para decisões, né? Então, é um escândalo. Eu acho que só se pode dizer isso. E o que está acontecendo também é o seguinte: é a violência contra os indígenas, que já aumentou durante o período Bolsonaro, né? O CIMI publicou há pouco tempo o seu relatório da violência anual contra os indígenas, relativo a 2022. Né? O número de assassinatos, né, é sempre maior, há muitos anos, em 3 estados. Né? É Roraima em primeiro, em segundo disputam Mato Grosso do Sul e Amazonas, né? E esses 3 estados foram responsáveis por 759 homicídios entre 2019 a 2022, homicídios de indígenas. Tá? E o Mato Grosso do Sul, este ano, em 2022, passou na frente do Amazonas, como eu disse, com 38 assassinatos. Não é à toa, é porque aqui também está havendo uma falta de ação decidida do executivo. O executivo está agindo muito devagar. O Ministério da Justiça, até as últimas batalhas, vamos dizer, entre fazendeiros com jagunços e indígenas Caiová e Guarani, que estão em retomada, né, de suas terras. Eu lembro que essa retomada é de terras que já foram identificadas pela FUNAI há muitas décadas. Então, até agora, o executivo não agiu para demarcar, justamente, e nota bene, esse não seria nem um caso de marco temporal, porque, bom, isso eu não vou entrar no detalhe, mas
trata-se de Lagoa Panambi, perdão, de Panambi e Lagoa Rica, essa, que está há décadas esperando que se demarque as terras delas, que já são reconhecidas pela FUNAI há muito, muito tempo. Então, há uma morosidade do Estado em proteger. Vocês sabem que a União tem a obrigação de proteger os territórios indígenas, né? Isso é uma obrigação constitucional. No entanto, no momento em que os Caiová e os Guarani são atacados por fazendeiros e seus jagunços, a Força Nacional, que está lá para proteger ambos os lados, aliás, evitar um conflito direto, né, faz uma ronda e vai embora. Isso não é o que se espera da Força Nacional, que pertence ao Ministério da Justiça. Então, há uma falta de presença do governo federal e isso está gerando mais e mais conflitos sempre nos mesmos territórios. Professor, eu queria te perguntar o seguinte, né? Por que a bancada ruralista, né, ela se opõe tanto à demarcação de terras indígenas? Assim, eu queria entender o que está por trás disso. Assim, é um interesse econômico, ideológico? O que está por trás disso? Há uma retórica, primeiro, de que os indígenas são pobres. Então, essa é uma retórica que é usada. Os indígenas, nas suas terras tradicionais, não são pobres, têm muito o que comer e eles talvez não tenham dinheiro, mas eles não são pobres, né? Essa é uma fachada que está se usando. E o que se quer, na realidade, e isso é legítimo, de parte a parte, se quer segurança jurídica. O engano é que se pensa que as terras indígenas podem ameaçar a segurança jurídica do agronegócio e também de outros empreendimentos, né? Pela legislação que existe sobre as terras indígenas, né? Então, mas por outro lado, uma miopia muito grande, eu acho, do agronegócio, porque ela depende das chuvas. O agronegócio depende das chuvas, depende da mata, depende. É por isso que eu comecei lembrando, né, os vários modos em que as terras indígenas beneficiam não só o clima, coisa essencial hoje em dia, né, mas também coisas importantíssimas para a agricultura, como a polinização e até a recuperação da terra, né? Então, da terra, da fertilidade da terra. Então, tudo isso, eu acho que reside numa hostilidade que já se manifestou justamente pela ausência do Estado. O Estado tem uma grande responsabilidade nisso aí. O Estado e a União em particular. Lembrando que as terras indígenas pertencem à União. Elas têm um destino obrigatório pela Constituição de serem inalienáveis, imprescritíveis e de serem usadas exclusivamente pelos indígenas. Tá? Mas a propriedade dessas terras, o domínio dessas terras é da União. E a União não está fazendo o seu papel. O ministro Gilmar Mendes disse o seguinte, me chamou bastante atenção essa frase. Ele disse: é possível marcar territórios indígenas sem desrespeitar situações consolidadas, né? Queria saber o que a senhora acha dessa fala do ministro Gilmar Mendes, se ela procede. Eu acho estranho, porque a posição mais consolidada são os direitos originários reconhecidos aos indígenas. Eles são os primeiros habitantes, né? Mas isso não se perde, digamos, não, isso não tem nada a ver com reclamar Copacabana, né? Que é um espantalho que já se usou, né? Mas
pelo menos, agora, as invasões de grileiros, madeireiros, etc., em terras indígenas continuam. Eu entendo o que o ministro Gilmar Mendes está acenando, que é, no fundo, uma troca de terras, né? Só que troca de terras indígenas, a terra, o território indígena, significa para os indígenas uma coisa muito diferente do que digamos, o agronegócio, né, entende por terra. As terras indígenas são um lugar da história, da identidade, da cultura, enfim, né, é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente um meio de aferir produção importantíssima, né, portanto, benefícios. Né? Não entendo que um grande jurista pode imaginar sequer essa troca. Eu queria lembrar que na legislação, eu não sou advogada, mas eu aprendi um bocado ao longo dos anos com os advogados. E eu entendo que tirar os indígenas do seu território e colocá-los em outro lugar, né, está absolutamente vedado pela Constituição atual. E que a maior proteção, está se dizendo que talvez ela seja possível através da OEA, né? Quer dizer, que a OEA admite essa possibilidade. Mas a OEA, primeiro, admite essa possibilidade em última análise, né? E a defesa dos indígenas e das suas terras deve se valer da maior proteção. E, nesse caso, a maior proteção é da Constituição brasileira. Ou seja, o que está ocorrendo é essa tal de conciliação está parecendo muito mais uma chantagem do que realmente um diálogo. Professora, como você pontuou, né, a missão, né, do STF é garantir, né, o cumprimento da Constituição, né? Isso é bastante contraditório nesse caso, né, uma vez que o marco temporal foi declarado inconstitucional. Né? A Exatamente. senhora acredita que a revisão do marco temporal desmoraliza a corte perante a sociedade? Olha, é bastante. É uma boa pergunta. Eu acho que certamente não fortalece. Foi o Supremo Tribunal Federal que teve um papel importantíssimo na volta da democracia, né? E que isso não merece ser, digamos, manchado por um procedimento que não tem legitimidade. A senhora também acredita, né, assim, que a revisão do marco temporal pode abrir precedente para a flexibilização de outros direitos, né, de outras minorias, de outros grupos minoritários que Com estão certeza, previstos na Constituição? com Uhum. certeza. Né? Então, LGBTQIA+, quilombolas, está cheio de grupos minoritários que estão defendidos pela Constituição. Mas se tudo isso pode ser negociado, se essas defesas podem ser negociadas, então onde estamos? A gente pôde observar, né, professora, nesta semana, uma escalada, né, de violência, né, de fazendeiros contra povos indígenas. A senhora está acompanhando isso? Qual que é o impacto dessa violência? Claro que acho que estamos todos, né? E é por Uhum. isso que isso novamente reforça a responsabilidade do executivo. E eu acho que estamos funcionando de uma forma muito irregular, em que os três poderes não estão assumindo o papel
que se espera deles. Por um lado, uma grande, um congresso que está muito agressivo, né? Há um, e há um executivo que está moroso, hesitante. Não é a culpa dessa situação não é do atual executivo, mas o executivo tem que se manifestar de uma forma muito mais, digamos, positiva, né? Defendendo esses direitos. A iniciativa de conciliação acho que pode ser perfeitamente válida entre outro tipo de grupos, e já foi usada, né? Mas aqui nós estamos numa situação em que um dos grupos é minoritário, precisa de proteção, essa proteção lhe é constitucionalmente como é que chama? Conferida pela Constituição, e em vez disso, em vez de ser o Supremo Tribunal Federal julgando, como já julgou sobre constitucionalidade ou não do marco temporal, se inventa depois um tipo de conciliação que não está respeitando o caráter do Supremo Tribunal como um defensor das minorias que estão ameaçadas. Então, e de direitos que são direitos fundamentais. Não, é isso que causa perplexidade, vamos dizer assim. É possível afirmar que não são apenas os direitos dos indígenas que estão em jogo nessa conciliação, mas também os direitos ambientais. Aí eu te pergunto, professora, qual que é a importância dos indígenas para a preservação do meio ambiente? Não são só os indígenas que precisam das terras indígenas, que o Brasil precisa, o Brasil e o mundo, aliás, precisa das terras indígenas manejadas tradicionalmente para enfrentar as mudanças climáticas. Há mais de 5 séculos, os indígenas têm sido muito maltratados pelo Estado. E é incrível que, ainda hoje, se tenha uma visão tão distorcida e tão preconceituosa contra a participação, né, e a importância das terras indígenas. As terras indígenas na Amazônia Legal, né, eu olhei o último relatório PRODES, né, que é produzido anualmente pelo INPE, relativo ao ano passado, né? Na realidade, saiu agora em 2023, né? Mas é relativo a 2022, porque é sempre o último que é possível fazer. Nesse relatório, a gente vê que as terras indígenas da Amazônia, e olha que é bom a gente entender que a maioria das terras indígenas estão na Amazônia Legal, né? E constitui, na realidade, algo como 1/5 da superfície de toda a Amazônia Legal no Brasil, né? Ou seja, uma grande extensão. Mas é bom a gente não esquecer que existem mais de 50 mil quilômetros quadrados de terras não destinadas ainda na Amazônia. Então, isso é importante que se pondere, né? Mas as terras indígenas da Amazônia Legal, acumuladamente, né, desde que o INPE, enfim, começou a fazer as suas medidas, né, ele tem desmatado de forma acumulada em todo esse tempo apenas 2% de todo o desmatamento que existe na Amazônia Legal. Então, isso mostra diretamente que as terras indígenas são uma barreira formidável, uma barreira importantíssima contra o desmatamento da Amazônia, que é muito grande, que pode chegar, inclusive, a um ponto de não retorno, como sabemos agora, né? Então, era isso que eu gostaria de começar explicando,
que eu sou antropóloga, não sou economista, não sou, mas eu queria explicar do ponto de vista de um antropólogo por que que essa barreira existe, por que que ela não existe por acaso. A gente Uhum. sabe que o desmatamento é, tem vários fatores que o provocam, né? Mas entre eles, os mais importantes são a mudança do uso da terra e, e essa mudança do uso da terra tem resultado em um, enfim, tem resultado de uma opção por, um tipo de uso muito destrutor da floresta. O tipo de uso é, por um lado, a monocultura extensiva e, por outro lado, a pecuária. Né? São dois grandes fatores de mudança, né? E que têm prejudicado muito a integridade da floresta amazônica. Quando eu digo que não é por acaso que as terras indígenas são uma barreira ao desmatamento, eu acho que uma das razões, mas uma razão muito importante, é que a agricultura indígena é completamente diferente da monocultura extensiva, né? De soja, de milho, de o que seja. Né? Eu acho que é importante lembrar dados que o Carlos Nobre, que é conhecido de todos, né? Nos deu em conferência em 2022, que foi organizada pela FGV, pela Comissão Ardes, da qual faço parte, e pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. E em 2022, nessa reunião, ele declarou, Carlos Nobre declarou, que os custos da proteção das terras indígenas no Brasil são de $68 por hectare e por ano. E que isso representa, segundo os cálculos que ele trouxe, né, representa menos de 1% dos benefícios que elas trazem. Então, esses benefícios, ele arrolou vários, né? Entre eles, proteção dos aquíferos. A gente sabe que está diminuindo a água que o Brasil dispõe, né? A regulação do ciclo de chuvas, do ciclo hidrológico, né? Que é importantíssimo para a agricultura, né? Serviços de polinização, ou seja, os agentes, abelhas, morcegos, etc., que são essenciais para a polinização e, portanto, para a produção das fazendas, né? E também ele lembrou que essas terras indígenas permitem uma captura baratíssima do carbono. Né? Além disso, ele insistiu também que há outro elemento que não é diretamente ligado à agricultura extensiva, nem à pecuária, mas que é o clima na região, o clima na Amazônia, porque as queimadas geram um material particulado que é muito nocivo à saúde. Então, ele explicou, aqui continuo me referindo a Carlos Nobre, que ele explicou que se avaliou que 1 hectare de floresta queimada, né, essa queimada que gera material particulado, leva a custos de internação de pessoas afetadas por esse material. Esses custos chegam a $2 milhões por ano. E se a gente considerar doenças pulmonares e cardiovasculares provocadas por esse material particulado, ele passa de 10 bilhões por ano na Amazônia. Ou seja, isso são elementos que permitem corroborar o que ele diz, que 1% de custo e 99% de custo das áreas não indígenas. Nossa, professora, muito obrigada aí pelo panorama, né, que foi riquíssimo aqui. Eu não sabia de praticamente nada dessa explicação aí da importância, né,
das terras indígenas para a preservação do meio ambiente e queria te agradecer imensamente pela sua presença aqui no My News. Imagina.